Filho de milionário ataca a faxineira, mas a revelação surpreendente dele transformou tudo. O elevador do luxuoso prédio na Avenida Paulista parou no térreo, trazendo consigo a expectativa de mais um dia de trabalho para Maria, a faxineira de 42 anos, mãe solteira e batalhadora. Enquanto ela empurrava seu carrinho de limpeza, o betão do chão refletia o brilho das luzes dos imensos painéis publicitários do mundo superior. E, ao abrir as portas do elevador, ela se deparou com Lucas, o jovem herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo, esbanjando arrogância. A tensão entre os dois era palpável. O olhar de Maria, forte e determinado, contrabalançava a expressão arrogante que Lucas trazia, como se fosse um rei casual em seu trono de ouro. Essa faxina, com certeza, não é fácil, né? Disse Lucas, com um sorriso desdenhoso. As palavras saíram como veneno, cravando-se no peito de Maria. Mas ela não era de se deixar abater. Mais difícil que viver entre os ricos sem saber o valor do trabalho, eu diria. A resposta saiu com ferocidade, um verdadeiro soco na cara da opressão. Aqui estava uma mulher que não se calava, que lutava por aquilo que acreditava, mesmo diante de um príncipe que desprezava seu mundo. As palavras ecoaram entre os dois. Lucas sentiu o coração bater mais rápido. E foi aí que, em uma virada do destino que ele nunca esperava, Maria revelou que seu filho, Pedro, e ele foram amigos na infância. Vocês eram inseparáveis, até suas famílias decidirem que não podiam mais conviver. Esse golpe pegou Lucas de surpresa. Lembranças de risadas inocentes e brincadeiras nas praças passaram como filmes rápidos em sua mente. O riso do menino Pedro, aquele garoto que sempre enfrentava as dificuldades com um sorriso, contrastava com o peso da armadura que Lucas usava agora. Desconcertado, Lucas saiu do elevador sem olhar para trás, as palavras de Maria o ferindo mais do que qualquer ofensa. Ele se viu preso em um labirinto de pensamentos. Enquanto caminhava pelo corredor luxuoso, a imagem de Pedro brilhava em sua mente, trazendo uma sensação de nostalgia misturada com culpa. Aquela vida de excessos parecia agora um fardo insuportável. O que valia a riqueza se não havia espaço para as pessoas que fizeram parte de sua história? Em casa, Lucas não conseguia se concentrar. A imagem de Maria o perseguiu. No seu coração, um chamado. Quando soube da ameaça que pairava sobre Maria, a nova administração planejava demitir todos os funcionários de limpeza, algo dentro dele quebrou. Como poderia ficar parado quando alguém tão forte, tão digna como Maria, poderia perder tudo? Essa nova realidade não combinava com a arrogância da sua própria vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E, se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O conflito em Lucas cresceu. Ele sabia que ajudar Maria significava enfrentar seu pai, aquela figura poderosa que o moldou com valores duros e rígidos. Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de colocar em risco a dignidade de uma mãe e seus filhos por causa de seu silêncio era algo que ele não poderia suportar. O prato estava na mesa, mas o coração de Lucas pulsava por mudança. E ali, na intersecção entre os patrimônios, Lucas encontrou uma decisão que poderia mudar tudo. Ele se levantou, determinado a fazer o que era certo. Porém, o que aconteceria quando ele finalmente se desse conta de que romper com suas correntes poderia significar abraçar uma vida que nunca sonhou? O peso da herança e as expectativas familiares estavam prestes a colidir com a autenticidade de um ato de amor e compaixão. Lucas olhou pela janela de seu apartamento enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados. Ele estava perdido em pensamentos. As memórias de Pedro e as palavras de Maria dançavam em sua cabeça, formando um turbilhão que consumia suas certezas. Como pode esquecer do amigo que foi? Como pode a vida ter se tornado apenas um jogo de poder e dinheiro? Em um impulso, pegou o celular e ligou para o pai. A voz grave do homem ecoou do outro lado da linha, cheio de autoridade.
Lucas, o que aconteceu? Você não parece bem? O coração de Lucas acelerou. Era agora ou nunca. Pai, eu preciso falar sobre a equipe de limpeza do prédio. Estão cortando. O silêncio do pai era ensurdecedor. A tensão palpável fez Lucas prender a respiração. Esses funcionários são substituíveis, meu filho. Você precisa entender que negócios são negócios. O jeito com que ele falava parecia um golpe. Lucas fechou os olhos, tentando encontrar coragem. Mas e as pessoas? E o trabalho duro que elas fazem? Maria, ela é mãe, pai, e está prestes a perder tudo. Chega! Isso não é um assunto para você, Lucas. Não se envolva nas decisões da empresa. Foque nos negócios e deixe as questões emocionais de lado. A conversa terminou abruptamente e Lucas sentiu-se como se estivesse levando um soco no estômago. O peso das palavras de seu pai pesava mais do que qualquer fortuna. Ele se jogou no sofá, as dúvidas se acumulando. Era um mar de confusão. Ao mesmo tempo, uma chama de determinação queimava dentro dele. Maria não era apenas uma faxineira, ela representava um mundo que ele tinha se distanciado, e a injustiça que ela enfrentava agora deixava seu coração em chamas. A ideia de que ela e seu filho poderiam perder sua estabilidade por causa do frívolo ego de seu pai era insuportável. Com a decisão firmada em sua mente, Lucas pegou a mochila e saiu de casa. Ele não tinha ideia de como ajudaria Maria, mas sabia que precisava encontrar uma forma. A Avenida Paulista estava iluminada enquanto ele caminhava pela calçada, refletindo as luzes da cidade, mas a beleza ao redor era ofuscada por sua inquietude. Quando se aproximou do prédio, encontrou Maria em seu turno, limpando um dos andares. O cheiro de produtos de limpeza se misturava ao perfume da cidade, criando um aroma familiar e reconfortante. Ela olhou para ele, surpresa. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" Ele respirou fundo. O momento que esperava era delicado. "Maria, eu sei da situação. Eu não posso deixar isso acontecer. Precisamos fazer algo." O desespero na voz dela fez seu coração disparar. "E o que você acha que pode fazer? Você é apenas um garoto rico." "Não, eu não sou apenas isso. Eu quero ajudar. Não posso deixar que você e os outros sejam despedidos. Vocês merecem mais." O olhar de Maria se suavizou. Uma faísca de esperança surgiu em seus olhos, mas também havia incredulidade. "Isso não é só sobre mim, Lucas. É um sistema que está contra nós," ela disse, sua voz quase um sussurro. Mas Lucas estava decidido. Se a mudança tinha que acontecer, começaria por ali e por aquele momento. E então, uma ideia ousada lhe ocorreu. E se nós formássemos um grupo, mobilizássemos os funcionários e mostrássemos que somos mais fortes juntos? A voz do povo é mais poderosa do que se imagina. Maria hesitou, mas apenas por um segundo. Se havia uma possibilidade, mesmo que pequena, de mudarem seus destinos, ela se agarraria a isso. Mas seria suficiente? Enquanto os dois começavam a esboçar um plano, um horizonte novo se abria para eles. Crescia uma esperança, mas também um medo do que viria a seguir. Eles sabiam que iriam enfrentar uma batalha, e a determinação de Lucas se misturava à experiência de Maria. Havia muito a perder, mas o que ganhariam era ainda mais valioso. A noite se aproximava, e Lucas sentia que a verdadeira luta estava prestes a começar. Mas o que aconteceria quando as vozes dele se erguessem diante dos poderosos? A coragem era apenas o primeiro passo. Quando a noite caiu sobre a cidade, Lucas e Maria se acomodaram em um pequeno canto do hall do prédio. O barulho da cidade, distante, parecia um eco do mundo que eles conheciam. Aquela era uma nova realidade, mas ao mesmo tempo, uma velha familiaridade pairava no ar. Conversar sobre planos e esperanças gerava uma força que aquecia suas almas. "Lucas, temos que pensar em cada passo que vamos dar", Maria disse, seu olhar focado. "Os outros podem não estar prontos para se arriscar. A maioria teme perder o emprego." A determinação nos olhos de Lucas se misturou com a preocupação que emanava da voz dela. Ele sabia que tinha que ser cuidadoso, mas a ideia de ver Maria e os outros serem injustiçados o deixava irrequieto. "Vou conversar com eles. Se conseguirmos mostrar que não estão sozinhos, se unirmos nossas vozes, talvez possamos fazer algo." Maria assentiu, mas sua expressão estava longe de ser otimista. "Você precisa ganhar a confiança deles, Lucas. Eles vão lembrar que você é filho do patrão. Para eles, você pode ser só mais um que não entende como a vida é difícil." As palavras dela cortaram como uma faca.
Ele sabia que a posição familiar o tornava um alvo, mas não poderia recuar. Vou me fazer ouvir, Maria. Não posso deixar a situação como está. Maria sorriu, mas havia um brilho de incerteza em seus olhos. Certo, então vamos juntos. Você e eu. Se eles verem que estamos lutando lado a lado, talvez se sintam mais confortáveis. Foi assim que, na calada daquela noite, um plano começou a tomar forma. Eles decidiram que no próximo dia, durante o intervalo do turno, reuniriam os colegas de trabalho para uma conversa franca. Maria se comprometeu a falar, enquanto Lucas se prepararia para dar apoio. Amanheceu com um céu nublado e a cidade pulsava incessantemente em sua rotina familiar. Quando Lucas chegou ao prédio, seu coração palpitava de ansiedade. Ele esperou por 3 horas até que todos os funcionários estivessem presentes. Maria ficou ao lado dele, e o olhar dela transmitia uma força silenciosa. Lembre-se, Lucas, é hora de mostrar o quanto isso importa. Eles precisam saber que você está aqui por eles. Assim que o último funcionário chegou, Maria tomou a palavra. Pessoal, eu sei que todos nós estamos preocupados com o que está acontecendo, e precisamos falar sobre isso. Estamos juntos nessa luta. O murmúrio de concordância começou a ecoar entre os presentes. Lucas observou os rostos, cansados, mas atentos, e com isso sentiu a necessidade de se posicionar. Ele respirou fundo e, buscando coragem, começou a falar. Eu não sou só um filho de ricaço. Eu estou aqui porque me importo com todos vocês. Não pode haver mais demissões. Isso não é certo. O impulso das palavras fazia seu coração vibrar. Vamos nos unir. Se nos juntarmos, somos mais fortes. As vozes começaram a se misturar e algo mágico começou a acontecer. A frustração que antes estava escondida tornou-se um grito por justiça. Palavras de apoio e histórias de luta de cada um foram finalmente compartilhadas. E quando Lucas viu os olhos de Maria brilhando com renovada esperança, soube que estava no caminho certo. Mas no fundo, um medo o consumia. E se tudo isso não funcionasse? No instante em que achava que poderia conquistar o grupo, alguém surgia na porta, interrompendo a poderosa energia que ali se formava. Era da segurança do prédio, e o olhar do guarda não tinha boa aparência. Oi, galera, já ouvi boatos de que tem um movimento aqui. O que tá rolando? A autoridade na voz dele cortou a atmosfera. Lucas trocou um olhar rápido com Maria e sentiu o frio na barriga. O que fariam agora? A luta apenas começava, e as consequências eram incertas. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. Mas o que essa interrupção significava para os planos de mudança? O guarda avançou, fazendo com que os funcionários recuassem levemente, como se a presença dele fosse um muro intransponível. Lucas e Maria sentiram a tensão aumentar no ar, os corações acelerados, prontos para um confronto que poderia determinar o futuro de todos. Estamos apenas conversando sobre como podemos ajudar uns aos outros. Maria tentou explicar, sua voz firme, mas carregada de nervosismo. Ajuda é? Olha, se vocês estão pensando em organizar algum tipo de movimento aqui dentro, eu sugiro que pensem 2 vezes, respondeu o guarda, cruzando os braços e olhando de forma desafiadora. Nem todo mundo aqui tem esse privilégio de se sentir à vontade para protestar. As palavras dele foram um golpe certeiro. Lucas sentiu um peso nele, a realidade da vida dura de tantos colegas pesando em sua consciência. Ele olhou ao redor e viu os rostos nervosos, alguns deles claramente preocupados com suas famílias e empregos. O frio na barriga quase o paralisava, mas não podia recuar agora. Escute, eu entendo de onde você vem, mas isso é sobre todos nós, sobre as vidas de verdade que estão em jogo. Estamos aqui porque queremos mudar a situação, não criar mais problemas. Lucas respondeu, tentando levar a conversa para um lado mais humano. O guarda hesitou, e nesse momento Maria se aproximou um pouco mais. Nós precisamos de um espaço onde possamos falar, é um direito nosso. Não estamos aqui para brigar, mas sim para nos unir. Lucas admirou a coragem dela. Quando as vozes se solidificaram e se tornaram uma só, parecia que mesmo o guarda sentia a força do grupo. Ele ponderou, e estava claro que, embora impopular, as palavras de Lucas ressoavam em algum lugar dentro dele. Vocês têm 1 minuto, disse o guarda finalmente, baixando o tom, mas sem esconder o olhar severo. Depois disso, vou precisar que cada um de vocês volte ao trabalho, e que fique bem claro, isso não pode sair daqui. Entendeu? Um grande suspiro coletivo encheu o ambiente. Maria gesticulou para que todos se aproximassem mais, e a atmosfera começou a mudar. O que antes seria insatisfação, agora parecia um combustível de esperança.
Maria, percebendo a oportunidade, voltou a falar. Pessoal, precisamos nos unir e mostrar que somos mais fortes juntos. As demissões podem ser paradas se formos ouvidos. Vamos usar essa chance. Lucas tomou a frente. Se cada um de vocês se levantar e compartilhar suas histórias, vai ser impossível ignorar nosso sofrimento. Nossas vozes precisam ecoar, precisamos ser ouvidos. O grupo começou a agitar, as vozes aumentando lentamente. Cada um começou a se abrir, compartilhando experiências dolorosas, demissões inesperadas e salários atrasados. O tempo passou, e o guarda, embora relutante, ainda ouvia em silêncio, os braços agora descruzados. A tensão estava sendo transformada em poder, e Lucas sentiu que a partir daquele momento nada poderia ser como antes. Mas então a porta se abriu novamente, desta vez com um estrondo. Um homem de terno, ostensivamente bem vestido, entrou na sala imediatamente, interrompendo a conversa. Ele olhou diretamente para Lucas e Maria, seus olhos frios e calculistas. Eu sou o novo diretor de recursos humanos. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com um tom que deixava claro que ele não estava ali para brincadeiras. O coração de Lucas disparou. Ele sabia que a chance de mudar as coisas tinha se tornado mais complicada. O que o novo diretor queria? E estaria a sorte de todos eles em suas mãos? As respostas estavam próximas, mas a tensão no ar parecia sugerir que o verdadeiro desafio apenas começava. O novo diretor fitou Lucas e Maria com a intensidade de um predador, enquanto o restante do grupo se encolhia sob a pressão do seu olhar. O ambiente estava carregado e cada segundo se arrastava como se o tempo tivesse congelado. Maria, mesmo com as mãos trêmulas, manteve a postura, tentando se lembrar de por que estavam ali. Estamos apenas discutindo algumas preocupações que todos nós temos sobre os recentes cortes de pessoal e as condições de trabalho. Ela tentou se explicar. A voz dela, apesar de firme, tinha um fio de apreensão, enquanto as palavras pareciam pairar no ar, implorando por compreensão. O diretor sorriu, mas não havia gentileza naquele sorriso. Cortes de pessoal? Pensei que tivéssemos eliminado essas histórias de medo. O que mais vocês pretendem? Acha que abrir um diálogo vai resolver magia? A ironia na voz dele fez o estômago de Lucas se contorcer. É a nossa vida que está em jogo. Estamos pedindo apenas uma chance de falar e ser ouvidos, Lucas disparou, não conseguindo se segurar. Ele sentia a adrenalina pulsar nas veias, aquele pingo de esperança começando a se transformar em combustão por trás da sua frustração. Vocês têm o tal direito de se comunicar. Mas o que vocês esperam que eu faça? Apenas porque estão gritando aqui, suponho que eu vá mudar tudo? Não é assim que funciona, o diretor provocou, suas palavras como facas cortantes. Maria deu um passo à frente, seus olhos brilhando de determinação. Não estamos aqui para gritar, estamos aqui para nos unir. Acreditamos que juntos podemos fazer a diferença. É isso que a nossa força representa. Ela estava deixando claro que, apesar do medo, aquilo era sobre todos. O guarda, agora observando a cena com uma expressão de curiosidade, se virou levemente para o diretor como se esperasse um comando. O ar estava impregnado de expectativa, enquanto o grupo tomava coragem com cada palavra de Maria. Os rostos, antes encolhidos, começavam a brilhar com uma nova luz, uma esperança compartilhada. Eu não tenho tempo para isso, o diretor afirmou com desdém. Mas algo na maneira como a sala estava mudando, como os olhares se uniam em confiança, fez seu semblante vacilar brevemente. Por um instante, Lucas achou que poderia vê-lo hesitar, como se as palavras e a coragem do grupo tivessem lhe causado uma pontada de desconforto. Você pode não se importar, mas muitas vidas dependem disto, Lucas insistiu, buscando o olhar do diretor para mostrar a sua sinceridade. E então, para surpresa de todos, o olhar do diretor se transformou, não em raiva, mas em um sorriso quase condescendente. Agir por impulso não é uma boa tática. Ouvi o que vocês têm a dizer, mas ainda assim não sei se isso fará diferença. A verdade é que há um projeto em andamento que,
Talvez, apenas talvez, precise de algumas ajustadas. A cada palavra, o grupo mergulhava ainda mais em uma mistura de esperança e confusão. O que ele queria dizer com ajustadas? E qual essa nova direção que se insinuava? Antes que pudessem questionar, o diretor fez um gesto desdenhoso, como se quisesse afastar a conversa. Se me permitem, tenho mais o que fazer. Ocupar-se do seu futuro é uma responsabilidade sua, e vocês têm 3 dias. Depois disso, apenas negócios. E, com isso, ele fez menção de sair, enquanto o guarda tentava conter a agitação no grupo. Espere, o que você quer dizer com isso? Maria avevou a voz novamente, mas o diretor já batia a porta, deixando atrás de si uma sala cheia de perguntas não respondidas, corações acelerados e olhares confusos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos se entreolhavam, tentando entender o que a breve interação significava. E no fundo da mente de Lucas, uma dúvida se formou. Como eles poderiam se unir se nem mesmo sabiam quais eram os verdadeiros planos do novo diretor? Nesse clima de incerteza e urgência, a conversa de Maria rompeu a tensão. Gente, não podemos parar aqui. Precisamos nos organizar e descobrir o que ele realmente quis dizer. Nossa luta não termina agora. Nós temos que lutar por nossas vidas. A determinação dela reenergizou o grupo. E, mesmo com o medo palpável, eles já estavam se mobilizando para um próximo capítulo, que exigiria ainda mais coragem e união. Mas a pergunta que pairava no ar era: até onde estavam dispostos a ir para proteger o que era deles? O verdadeiro embate estava apenas começando. O grupo ainda estava sob o impacto das palavras do diretor quando Lucas deu o primeiro passo em direção à porta. Ele não sabia o que o aguardava do lado de fora, mas a determinação em seu coração era tão forte que não havia volta. Ele olhou para Maria, que estava tão focada quanto ele, o rosto iluminado pela adicional energia que a situação havia despertado neles. Vamos, precisamos de um plano, ele disse, reunindo mais coragem. Temos que saber que tipo de ajustes ele está falando. Os murmúrios começaram. Algumas vozes sugeriram que procurassem informações, enquanto outras questionavam o que poderiam fazer. A incerteza pesava, mas a chama da luta acendeu seus ânimos. Maria olhou ao redor, vendo os semblantes preocupados, mas também a cúspide de esperança que começava a tomar forma. Depois dessa, não podemos ser coniventes. Se temos 3 dias, precisamos agir rapidamente. Cada minuto conta, Maria declarou, sua voz firme. Podemos pesquisar, falar com outros funcionários e reunir o máximo de informações possíveis. Se formos unidos, ele não poderá ignorar o que estamos enfrentando. O grupo acenou em concordância. A determinação era palpável no ar. Cada um havia decidido que não iriam se deixar levar no mar de incertezas. Quando saíram da sala, um a um, suas vozes foram se unindo em um coro baqueante de reclamações e conversas fervorosas. Eles se dirigiram para a cafeteria, um lugar onde poderiam se reunir e elaborar estratégias. Enquanto caminhavam, Lucas ouviu uma conversa ao fundo. Era um grupo de funcionários que lidavam com mudanças de função. Com a adrenalina ainda correndo em suas veias, ele se aproximou, prestando atenção em cada palavra. Meu amigo, você não faz ideia do que os altos escalões estão tramando. Isso pode arruinar tudo, um deles disse com um semblante preocupado. Não devemos nos calar, isso só vai piorar se continuarmos assim, outro respondeu. Lucas sentiu o coração pulsar mais forte. O que poderia ser um caos já estava se formando, mas cada murmúrio parecia se transformar em um chamado à luta. Na mesa da cafeteria, depois de um tempo, todos se reuniram. Maria conduzia a discussão, enquanto Lucas ajudava a anotar as ideias e sugestões. As vozes emergiam. Algumas falavam em reunir documentos, outras em mobilizar apoio fora da empresa. O plano tomava forma. Mas, entre as falas, Lucas se lembrou das palavras do diretor. Projeto em andamento. Aquilo ecoava em sua mente. O que seria? Ele sentia que havia mais por trás da cortina de segredos. Precisamos descobrir do que se trata esse projeto, Lucas disse, interrompendo a discussão. Pode ser a chave para entender o que estamos enfrentando.
Imediatamente surgiu um debate sobre como poderiam investigar isso. Falar com funcionários do setor administrativo, tentar encontro informal com alguém do escritório da diretoria. Havia um caminho a ser trilhado, mas o perigo era iminente. A urgência de seus corações se misturava à tensão. A cada ideia parecia que estavam cuspindo para dentro de um abismo. Mas, no fundo, havia uma faísca de esperança. Lucas sabia que quanto mais se unissem, mais fortes se tornariam. Assim que se dispersaram, uma ideia cortante passou pela cabeça dele. E se o diretor estivesse manipulando tudo isso? E se a verdadeira batalha não fosse somente contra o projeto, mas contra a sua própria segurança? Ele olhou para Maria, que falava com os outros, e percebeu que a luta estava apenas começando. O que viriam a descobrir nos próximos dias poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Seria este o início de uma resistência que eles nunca imaginaram que precisariam? A verdade estava prestes a ser revelada, mas teria um custo. Lucas estava prestes a descobrir algo que poderia desestabilizar tudo. Estava preparado para o que viria? Lucas estava sentado à mesa da cafeteria, cercado por rostos decididos e preocupados. O ar estava abafado, uma mistura de ansiedade e determinação pairava entre eles. Ele olhou para Maria, que franziu o senho em concentração. Havia algo ali que deixava claro. O destino deles estava entrelaçado, mas a estrada seria a mais acidentada possível. Vamos dividir as tarefas, ela sugeriu decisiva. Eu posso falar com alguns do departamento financeiro. Eles devem ter acesso a informações sobre o tal projeto. E vocês podem tentar fazer contatos diretos com os antigos funcionários que já passaram por isso. Lucas notou a energia nas palavras dela e sentiu um impulso crescente de compartilhar a sua própria ideia. E se formos mais longe, podemos explorar os arquivos do setor de recursos humanos. Pode haver algo ali que não deveria estar arquivado. Documentos antigos, talvez. A acomodação da cafeteria agora estava repleta de barulhos, vozes se entrelaçando como um som único de resistência. Entre as conversas, Lucas ouviu novamente a menção a um filho de milionário que parecia estar envolvido em uma situação estranha. Ele não sabia se devia prestar atenção, mas uma parte dele sentiu que poderia ser relevante. Ei, alguém já ouviu falar do Caio? Perguntou um funcionário na mesa ao lado. Ele é filho de um dos grandes nomes aqui da empresa e sempre se mete em encrenca. Todo mundo sabe que ele não é muito fã de quem não se encaixa no padrão. Eu ouvi boatos sobre ele e alguns dos faxineiros. Dizem que eles os humilham, como se eles fossem invisíveis. Outro comentou, baixando a voz, como se temesse ser ouvido. Os olhos de Lucas se arregalaram. A ideia de que alguém com tanto poder estivesse manipulando a situação era perturbadora. O que mais poderia estar escondido sobre as camadas de privilégios e segredos daquela empresa? E o que isso tinha a ver com o projeto misterioso? Ele precisava encontrar uma maneira de descobrir isso. Galera, esse Caio pode não ser só um nome jogado ao vento. Precisamos saber como ele se relaciona com as mudanças que estão por vir. O que sabemos sobre ele? Maria assentiu, compreendendo a relevância da nova pista. Podemos encarar isso como mais uma missão. Conhecer os inimigos e seus laços pode nos fornecer informações valiosas. Com os grupos se reorganizando para buscar mais informações, Lucas sentiu uma mistura de adrenalina e medo. A cada passo adiante, ele sabia que arriscavam um pouco mais de suas próprias seguranças, mas a urgência do momento exigia coragem. Mais tarde, Lucas e Maria decidiram visitar o setor de recursos humanos. Com os corações batendo em compasso, eles adentraram um corredor estreito, com paredes repletas de fotos de funcionários ao longo dos anos. Os rostos ali eram testemunhas silenciosas de histórias passadas. Lucas quase pôde sentir o peso daquelas vidas, e a ideia de que algo sombrio poderia ser tecido entre as paredes que o cercavam era sufocante. Uma funcionária os cumprimentou com um sorriso hesitante. O que estão procurando por aqui? Lucas trocou um olhar com Maria, cada um refletindo a combinação de firmeza e hesitação necessária naquele momento. Estamos buscando informações sobre cargos e contratos antigos, ele começou, a voz um pouco trêmula. As interações se desenrolaram, revelando um caminho complexo das decisões de ontem que moldavam o futuro. O que parecia um passeio enganoso se tornava um mergulho profundo em segredos que podiam ser perigosos.
Ao saírem do setor, Lucas sentiu que havia mais a ser descoberto, algo que emanava do núcleo da empresa. Mas, enquanto isso, uma estranha mensagem veio a seu celular, algo que poderia mudar tudo. Era uma ligação de alguém que parecia entender o que estava por trás do projeto. O que poderia ser essa revelação? E quem estava disposto a se apresentar em meio a tantas sombras? O telefone vibrava na palma da mão de Lucas, fazendo seu coração disparar. Ele hesitou em atender, sentindo um frio na barriga. O número era desconhecido, mas a promessa de respostas sobre o projeto misterioso tornou a incerteza suportável. Com um fio de coragem, ele deslizou o dedo pela tela e levantou o aparelho à orelha. Alô? A voz do outro lado era firme, quase impessoal. Lucas, é você? Sim, quem está falando? Sou eu, Fábio. Lembra de mim? Trabalhei com seu pai. A menção do pai balançou as estruturas de Lucas. Fábio havia sido uma presença nas memórias de sua infância, sempre por perto nas reuniões de família. Mas além dos laços do passado, agora ele parecia ser a chave para um presente cheio de segredos. Fábio, o que você quer? Lucas mal conseguia conter a mistura de emoções. Estamos em perigo, Lucas. Precisamos conversar. A situação na empresa é muito mais complicada do que você imagina. Não podemos nos deixar levar pelo que Caio e aqueles lá de cima estão fazendo. Uma onda de irritação e confusão varreu o corpo de Lucas. Do que você está falando? Como você sabe disso? Estive investigando o que está acontecendo com os contratos. O projeto não é apenas uma mudança, é uma jogada suja. Mas precisamos nos encontrar. Quero que você e Maria assistam algo que eu consegui pegar dos arquivos. Lucas olhou para Maria, que o observava com uma expressão ansiosa. Ele acenou e ela se aproximou, quase colando o ouvido ao celular. Por favor, Fábio, onde podemos nos encontrar? Lucas perguntou, o nervosismo agora trocado por uma centelha de esperança. Eu vou te explicar tudo no parque, à tarde. Mas cuidado, fique de olho em Caio e nas movimentações dele. Eles não vão hesitar em te calar. Assim que a chamada terminou, uma inquietação tomou conta de Lucas. Ele não esperava por isso, mas sentia que o jogo estava prestes a entrar em um território mais perigoso. O que estaria Caio tramando de tão audacioso? E qual seria a ligação entre ele e o projeto condenado? Maria percebeu o olhar tenso de Lucas e segurou sua mão, como se a conexão entre eles pudesse trazer força. O que ele disse, Lucas? Ela perguntou, o coração batendo forte. Ele respirou fundo. Fábio sabe mais do que imaginávamos. Vai nos mostrar algo que pode ser perigoso, mas fundamental. Precisamos ir. Até ele no parque. O clima estava mudando no ar, e enquanto eles se preparavam para essa nova missão, uma preocupação pairava na mente de ambos. Se Caio estava mesmo por trás de tudo, o que ele poderia fazer agora que as peças do quebra-cabeça começaram a se unir? O restante da manhã passou em um turbilhão de preparativos. Eles decidiram mobilizar rapidamente a equipe e compartilhar a novidade, mas a tensão era palpável. O parque não era apenas um lugar de encontro, era um campo onde poderiam se deparar com verdades ocultas e confrontações explosivas. Finalmente, ao chegarem no parque, estavam rodeados pelo verde vibrante, mas em seus corações a tempestade não cessava. No entanto, uma silhueta familiar ao longe fez Lucas travar. Era Caio, risos altos, cercado por amigos, e uma aura de desprezo que nem mesmo a leve brisa do parque poderia amainar. Lucas, é melhor mantermos a cabeça fria. Vamos focar no que realmente importa, sussurrou Maria puxando-o para um lado. Contudo, dentro dele, uma pergunta ecoava. Seria tarde demais para manterem-se longe da armadilha que Caio havia preparado? O que Fábio teria para revelar? E como eles agiriam se encontrassem Calo ali, a uma curta distância de descobrir todos os segredos que vinham escondendo? O sol começava a baixar, tingindo o céu com tons laranja e rosa. O parque, que deveria ser um lugar de sossego, parecia um campo de batalha para Lucas. Cada risada de Caio, ecoando a poucos metros, era como uma facada na sua confiança. Ele sabia que aquele momento de encontro estava prestes a definir os próximos passos de suas vidas. Vamos até a sombra daquela árvore, sugeriu Maria puxando Lucas, enquanto olhava ao redor preocupada. O coração dela também disparava, mas havia uma determinação radiante em seus olhos. Quando chegaram a um canto mais isolado,
Lucas viu o relógio e notou que a hora de Fábio se aproximava. Cada segundo que passava carregava uma expectativa insuportável. E se Caio descobrir onde estamos? E se ele colocar tudo a perder? Ele murmurou, a ansiedade tomando conta dele. Maria soltou uma risada nervosa. Ele pode ter o poder, mas não tem a verdade. E a verdade está com a gente. Precisamos ficar firmes. Eles se entreolharam, a conexão entre eles mais forte do que nunca. Sabiam que precisavam encarar o que estava por vir juntos. Olha, eu confio no que o Fábio disser. Se ele está correndo riscos para nos ajudar, não podemos jogar isso fora. Lucas disse, dando uma leve apertada na mão dela. A certeza no tom de sua voz fez Maria relaxar um pouco. No entanto, o tempo se arrastava e a tensão crescia. A cada grupo de pessoas que passava, Lucas virava a cabeça, procurando por Fábio. Mas ele não aparecia. O nervosismo aumentava com a percepção de que Caio poderia estar os observando, com aquele olhar de quem sabe algo que o resto não sabe. E se não der certo? E se Fábio não vier? A preocupação. A Maria transparecia em sua face, mas Lucas tentou ser um pilar de força. Ele vem, Maria. Ele tem que vir, respondeu. Mas no fundo, ele também se perguntava se tudo aquilo era realmente uma boa ideia. Finalmente, após longos minutos que pareceram horas, Lucas viu uma figura ao longe, caminhando apressadamente em direção a eles. Era Fábio. Ele estava ligeiramente agitado, como se tivesse corrido para chegar ali. Desculpem pela demora. Eu tive que ser discreto. Caio não pode saber que estou aqui, Fábio disse, ofegante, enquanto se aproximava. E preciso que vocês prestem atenção. O que vou mostrar pode mudar tudo. Os olhos de Maria brilharam com uma mistura de alívio e temor. O que você encontrou, Fábio? Os contratos. Eles estão colocando em risco várias vidas, e eu consegui provas que demonstram tudo isso. Não é apenas um projeto, é um esquema que envolve muito mais. A expressão de Lucas endureceu. Você está dizendo que as coisas são muito piores do que imaginamos? Exatamente. E Caio está profundamente envolvido, assim como outros que você nunca pensou. O coração de Lucas apertou. Ele olhou para Maria, que estava completamente absorvida nas palavras de Fábio. Mas temos que agir rápido. Eles vão descobrir que estou aqui, e vocês também. Por um instante, a tensão no ar ficou quase insuportável. O que Fábio estava prestes a revelar poderia trazer uma avalanche de eventos. Então, antes que Fábio pudesse mostrar qualquer coisa, um grupo de pessoas apareceu ao longe. Lucas imediatamente identificou que Caio estava à frente, sorrindo de um jeito que não prometia nada bom. Ela chegou a hora de decidirmos. O que faremos agora? Lucas sussurrou para Maria, a apreensão tomando conta deles. E antes que a resposta pudesse ser dada, um grito cortou o ar. Lucas! Maria! O que vocês estão fazendo aqui? Estava claro que o imprevisto havia chegado. O que aconteceria a partir de agora? A revelação estava prestes a desmoronar suas vidas em um instante. O coração de Lucas disparou. O grito de Caio ecoou pelo parque, e a tensão tomou conta do ar. Ele e Maria trocaram um olhar rápido, a urgência da situação apertando suas almas. Precisamos sair daqui, Maria sussurrou, puxando Lucas na direção oposta ao grupo que se aproximava. Mas era tarde demais. Caio se aproximou, cercado por uma trupe de amigos, que olhavam com curiosidade e desdém. Olha só quem decidiu sair da toca! O príncipe e sua faxineira! Caio zombou, a voz carregada de desprezo. Lucas sentiu o sangue ferver dentro de suas veias. Não era apenas uma questão de orgulho, era uma questão de fazer o que era certo. Estamos aqui por uma razão, Caio. O que você está fazendo é errado, Lucas respondeu, tentando manter a calma. Ele sentiu que cada palavra carregava o peso de sua luta e de Maria. Errado? Você ainda não entendeu que a vida é um jogo de poder? E você não passa de uma marionete, meu amigo. Pense com a cabeça, Caio retrucou, um sorriso malicioso no rosto. A situação estava se tornando uma arena e Lucas sentiu a determinação aflorar. Isso não é só sobre você e o que sua família considera certo. É sobre pessoas de verdade, vidas que estão sendo destruídas por causa do seu ego. E eu não vou ficar de braços cruzados enquanto isso acontece. Um riso escarnecedor saiu da boca de Caio. Mostre-me de que lado você está e, quem sabe, podemos falar. Ele inclinou a cabeça, como se desafiasse Lucas a dar um passo adiante.
O olhar de Caio era de um predador insaciável, e Lucas sabia que a batalha ali poderia não ser só verbal. Lucas, ele não vale a pena. Temos que focar no que Fábio trouxe até nós. Maria interveio. Mas e quanto a você? Você vai ser mais uma vítima? Vamos ser a mudança que queremos ver, certo? Lucas insistiu, olhando nos olhos de Maria. Ela respirou fundo, percebendo que a luta era mais do que uma escolha entre ficar em silêncio ou gritar. Essa não é apenas uma conversa, é uma luta pela dignidade, e estamos dispostos a lutar por isso. Maria se manifestou com a voz cheia de coragem. Caio hesitou, claramente desconcertado. O grupo ao redor deles murmurou em confusão. Poderia a determinação e a paixão deles ser mais poderosas do que a arrogância de Caio? Chega de joguinhos, Caio retrucou furioso. Saiam da minha frente, ou você vai se arrepender, Lucas. Eu não vou me calar, Caio, Lucas respondeu, o próprio medo dando espaço para uma força que ele nunca soube que tinha. Ele se virou e, com um gesto, fez com que Maria o seguisse. Não podiam perder a chance de encontrar Fábio, de descobrir toda a verdade. A vida de muitos dependia disso. Os dois correram em direção a um ponto mais isolado do parque, já sabendo que a situação era arriscada. Enquanto deixavam as risadas zombeteiras de Caio para trás, uma adrenalina doce pulou em suas veias. A visão de uma vida diferente, seu futuro, acendeu uma chama em seus corações. Quando finalmente chegaram a um quiosque, encontraram Fábio esperando, os olhos cheios de preocupação. O que aconteceu? Ele perguntou, a urgência na sua voz. Caio, ele sabe que estamos investigando e está determinado a nos parar, Lucas explicou, ofegante. Fábio assentiu e, por um momento, a gravidade da situação fixou-se sobre eles. Precisamos ir rápido, estou com as provas. O plano de Caio e a diretoria não é apenas sobre demissões, envolve um esquema muito maior que vai afetar todos os funcionários. Precisamos nos unir e mostrar ao grupo o que está em jogo e como podemos confrontá-los. Você tem certeza que é seguro mostrar isso? Maria perguntou, a preocupação dilacerando sua expressão. Se Caio descobrir, precisamos correr esse risco. Deixar as pessoas na ignorância não é uma opção. Se ficarmos calados, perderemos mais do que empregos, perderemos nossas vozes, Fábio disse, a intensidade em suas palavras galvanizando a decisão de todos. Assim, eles decidiram rapidamente como apresentar as provas. Iriam convocar todos os funcionários no dia seguinte, criando um espaço onde poderiam mostrar não apenas o que Caio e a diretoria tramavam, mas também a força que poderia emergir se todos se unissem. Ao acordar no dia seguinte, a tensão estava no ar, mas uma determinação renovada pululava nos seus corações. Maria e Lucas sentaram-se juntos, repletos de nervosismo e expectativa. Cada um deles sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. O que importa é a mudança que podemos trazer, Maria disse, segurando a mão dele com força. Estamos fazendo isso por todos. E à medida que se dirigiam ao prédio, a cidade pulsava ao redor deles, mas uma nova luz parecendo brilhar em seus corações. Eles estavam prontos para sacrificar tudo pela justiça, prontos para lutar. Quando entraram novamente, sentindo a hostilidade no ar, viram os rostos conhecidos dos colegas reunidos em um espaço. E, com um sinal de cabeça, Fábio subiu ao palco e balançou os papéis em sua mão, prontos para revelar verdades ocultas e unir vítimas de um sistema injusto. Esperança e medo dançavam juntos. A batalha estava prestes a começar. E desta vez, eles não estariam sozinhos. O chamado à ação estava forte e aqueles que sentiam o peso da luta uniriam forças. Era hora de lutar. E assim, o primeiro passo foi dado. Com coragem e esperança, eles estavam prontos para enfrentar tudo, sem olhar para trás, buscando justiça e uma nova visão de futuro. O dia estava apenas começando, mas a chama da força e união ardia mais forte do que nunca. E aqui, amigos, chego ao fim desta jornada emocionante. Se você se sentiu inspirado por esta história, não perca as próximas que estão por vir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas emocionais que preparamos para você.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, faça sua voz ser ouvida. Comente suas reações e teorias sobre o final, pois sua opinião é muito importante para nós. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A verdade é que apenas os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Seu apoio é fundamental.